Olá, quero conversar com você hoje sobre a batalha da mente. Mas eu quero dar uma perspectiva de Jesus. Jesus nos ensinou através dele mesmo reações e ações poderosas, reações e reações saudáveis, porque ele estava descansado na certeza de que o Pai cuidava dele, na certeza de que o Pai era muito maior do que todas as coisas. Nós temos a tendência a usar o texto de Romanos 12, versículo 2, que diz: mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Eu amo esse texto. De lá sai a palavra metanoia, que eu uso para o aplicativo Ministério Metanoia, a palavra que faz parte do meu dia a dia. Mas foi Paulo que falou. Paulo também disse em 2 Coríntios 10, 5, o seguinte: que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Deus. E nós temos que fazer isso. Mas hoje eu quero falar o que Jesus nos disse sobre isso. Jesus nos conta a história do semeador. E é interessante que esse semeador, ele é cheio de graça, de amor. Ele semeia em todos os lugares. Eu venho de Goiás. E lá em Goiás nós temos a tendência a preparar a terra antes de jogarmos a semente. Ninguém quer jogar semente à beira do caminho e perder. Eu me lembro de jogando semente muitos anos atrás com meu pai. E a terra estava preparada para a gente jogar a semente. E depois nós tínhamos que ficar espantando os passarinhos para que eles não roubassem as sementes. Meus queridos, primeira coisa que Deus tem é muita graça. A segunda coisa que eu quero é analisar cada semente nesse caminho. A primeira semente foi jogada à beira do caminho. E quem que veio tirá-la de lá? O inimigo. O inimigo de nossas almas está sempre tirando o que Deus tem para nós. A segunda semente, onde é que ela foi jogada? Ela foi jogada em lugares pedregosos. E ali, o inimigo já não teve capacidade de agir. Ali já foram as tribulações e as perseguições. Já foi a nossa carne dizendo: não quero sofrer. As pessoas vão dizer que não concordam comigo, ou isso, ou aquilo. Eu já não vou caminhar. O terceiro lugar onde essas sementes são lançadas é um lugar cheio de espinho. E o que diz? Diz, na verdade, assim: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Meus queridos, prestem atenção. É mais do que no meio do caminho. Essas pessoas não foram retiradas pelos inimigos, ou não tiveram uma raiz muito pequena, como aconteceu no lugar pedregoso, mas foram lançadas entre espinhos, elas foram sufocadas. E onde é que acontece esse sufoco? Na nossa mente. Onde é que vivem as preocupações da nossa vida? Na nossa mente. Onde é que estão os enganos das riquezas? Na nossa mente. E onde é que estão os anseios que sufocam a palavra? Na nossa mente. Meus queridos, Deus quer que nós tenhamos muito. Deus quer que nós sejamos o terreno pleno, que recebe a semente e multiplica por 30, por 60, por 100. Quem não quer viver essa prosperidade emocional? Quem não quer multiplicar? Quem não quer viver esse momento único? Todos nós queremos. Meus queridos, mas mais do que o inimigo, mais do que as dificuldades, o problema está na nossa batalha mental. Veja os 12 espias, eles foram lá na terra prometida, sabiam que Deus ia dar aquela terra e disseram não. Mas Caleb disse: quando eu fui visitar aquela terra, eu não olhei para os problemas, eu não olhei para as dificuldades, eu não olhei com meus próprios olhos, porque geralmente a gente vê com nossos olhos os problemas, as dificuldades, e aí a gente fica com medo. Ele disse: eu vi com a minha convicção, e minha convicção era que meu Deus era maior que tudo aquilo. Meus queridos, a Bíblia nos chama a ter essa convicção. A convicção e a certeza até das coisas que nós não vemos. É isto que é fé. Então eu queria dizer para você como você está vivendo essa batalha mental. O que está dominando a sua vida? O que geralmente acontece é que vem um pensamento, um trem de pensamento medroso e você fica com medo. Vem um trem de pensamento ansioso e você fica ansioso. Vem um trem de pensamento dizendo que você não é bom o suficiente, você passa a viver aquilo.
Meus queridos, nós precisamos parar de ser o nosso trem de pensamento. Nós precisamos parar de ser o nosso próprio pensamento. Mas precisamos passar a ser estação de trem. E quando vem um trem que vem com pensamento ruim, a gente diz, vai embora. E vem outro, vai embora. Mas quando vem um trem de pensamento bom, quando usamos Lamentações 3:21, que diz que trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, quando nós pensamos como Filipenses 4:8, que diz para pensarmos em coisas agradáveis, honráveis, generosas, bondosas, as coisas que vêm de Deus, a gente segura, a gente diz que a gente faz parte dessa promessa. Então, diz a ciência que nós pensamos entre 50 e 70 mil pensamentos todos os dias. Mas isso é no nosso subconsciente. Na verdade, no nosso consciente, nós pensamos em torno de 3 mil pensamentos todos os dias. E que esses 3 mil, que são reconhecidos pelo nosso cérebro, a parte frontal, nós possamos pensar apenas coisas boas. Porque eles vão alimentar o subconsciente, eles vão alimentar os pensamentos ruins. Geralmente, nós temos 80% de pensamentos ruins. E eu quero dizer para você que você pode mudar essa realidade a partir do momento que você passa a pensar, a colocar na sua mente, ao ver as coisas que Deus te chamou para ver. Então você passa a controlar essa estação de trem, de pensamentos. Você passa a construir pelos seus dendrites, você passa a construir as suas novas ramificações, coisas boas, novos hábitos, coisas saudáveis. Então Jesus foi bem claro na palavra do semeador. O inimigo tira a semente que caiu lá no chão duro, que nem entrou. A sua carne, ele tira esses que estão meio pedregulho, que mal dá raiz. Mas o que te tira dos planos de Deus é você mesmo. A sua própria mente. Influenciada pelo inimigo, claro. Influenciada pelas coisas do mundo, claro. Mas a sua decisão. Você se deixa sufocar, em vez de pensar de que Deus tem um plano maior para você. Você se preocupa com agora, em vez de se preocupar com a eternidade. Você se preocupa com você mesmo, em vez de entender que buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas, absolutamente todas, vos serão acrescentadas. Existe um termo que se chama Cognitive Fusion, que é essa fusão cognitiva, no qual você se torna seus pensamentos. Eu quero dizer para você que você é muito mais do que os seus pensamentos. Você, na verdade, é dono dos seus pensamentos. E você precisa dominar seus pensamentos. E para que você domine seus pensamentos, eu queria te dar algumas dicas. Você, como eu já disse, você tem que trocar seus pensamentos. Você tem que deixar os pensamentos ruins irem. Mas por que não gastar tempo na presença de Deus? Não apenas com a sua lista, não apenas lendo a palavra, mas tendo um diálogo com Deus, no qual você pergunta e espera a resposta. Porque você não muda o seu jeito de atuar diante da palavra de Deus e passa a ler a palavra de Deus. Talvez lê-la em um ano, ou talvez ler apenas 2 versículos, mas refletir o que ela diz para você. Não apenas ter conhecimento da palavra, mas ter conhecimento ativo da palavra. Porque você então não passa a acreditar que Deus tem um plano para você e você pode confiar nele. Quando aparecem as coisas do dia a dia, quando aparece o momento que você acha que você pode contar uma mentira branca, quando aparece o momento que você acha que você tem uma solução melhor do que a que Deus tem, e você passa então a escutar Deus. Então eu queria dizer para você, fazendo isso, tomando esses cuidados, acreditando que você está na videira, vivendo o descanso que Deus dá para você, que você pode deixar os pensamentos ruins passarem e receber os pensamentos bons e confiar neles e viver por eles para a honra e glória de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe.